Êxodo 12. Como surgiu a Páscoa? Deus reúne o seu povo, depois que ele já realizou milagres, maravilhas no Egito, ele reúne o seu povo e ele traz um recado através de Moisés. Diz assim, capítulo 12, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. E aí Deus vai passando toda a orientação, ele diz assim, falai à congregação de Israel, versículo 3, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, diga um cordeiro, conforme a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Aquele cordeiro deveria ser sem mácula, capítulo 5, e eles deveriam, versículo 5, e eles deveriam guardá-lo por 4 dias, e então sacrificar ao final do dia, à tarde, versículo de número 7, então eles tomariam o sangue do cordeiro e colocaria em ambos os umbrais e na verga da porta, na casa em que o comerem, ou seja, nas laterais, nos marcos das portas, as matajuntas que seguram toda a estrutura da porta, eles colocariam, passariam em cima nas laterais o sangue do cordeiro que eles haviam sacrificado, e comeriam naquela noite a carne assada no fogo, versículo 8, com pães asmos, que é pão sem fermento, aquele pão sírio que fala, que é sem fermento, aquele pão fininho. Então quando você vê nos filmes aí Jesus partindo o pão na ceia, com aquele pãozão grandão, assim, nosso aqui de italiano, não era aquele não, era o pão asmo, aquele pãozinho que era água, sal e massa, e farinha, acho que é só isso, quem entende aí? Eu não entendo nada de culinária, quem entende, fala com a pastora Patrícia. Então, eles faziam aquele pão com a carne assada e com ervas amargas. Ervas amargas era o que? Era salada, sem vinagre, sem sal, sem azeite de oliva, sem nada. Então era isso que eles comiam, então, naquela noite, porque Deus iria fazer naquela noite um grande milagre, versículo 22 e 23, então eles molhariam lá com o sangue, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. Versículo 27, respondereis aos vossos filhos, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra? Meus amados, aqui, aliás, deixa eu ler também o versículo 27, aliás, já li o 27, que fala da Páscoa, o 35, olha o versículo 35, Deus diz que naquela noite ele iria ferir os primogênitos do Egito, e que à meia-noite o destruidor viria, e que eles na manhã seguinte iriam sair do Egito, iria encerrar 430 anos de escravidão, mas eles não iam sair de mãos vazias. Versículo 35 a 38, diz a palavra que eles pediram aos egípcios vasos de prata, de ouro, vestes, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, esses lhe davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios. Meus irmãos, o que aconteceu naquela noite foi algo memorável, foi aqui que Deus instituiu a Páscoa. Páscoa tem o significado de libertação, tem o significado de passagem, de transição. Imagina comigo, 430 anos eles estavam no Egito. É claro que no início, quando eles foram com José, eles não eram escravos, mas com o passar do tempo, depois que José morreu, eles se tornaram escravos. E toda aquela escravidão, o clamor do povo de Israel, o desespero, a angústia do povo chegou até Deus. E Deus então levanta Moisés vai, ele faz 9 sinais diante de Faraó, mas esse era o 10º sinal, que era justamente quando Deus iria passar para ferir os primogênitos do Egito.
Por quê? Porque Israel era o primogênito do Senhor, e Faraó não deixava Israel sair para servir a Deus. Então essa noite, irmãos, foi a instituição da Páscoa. E como Deus fez isso? Deus fez isso de uma maneira simbólica. Deus fez isso de uma maneira, se você observar na Bíblia, a sabedoria, a inteligência com que Deus foi construindo todas as coisas para chegar a um clímax, para chegar a um fato que mudaria a história da humanidade. O que Deus fez? Deus orientou eles que naquela tarde eles iam sacrificar um cordeiro por família, iriam pegar o sangue do cordeiro, passar nas vergas das portas, nos marcos das portas ao lado de fora, e o destruidor passaria aquela noite, à meia-noite, e quando visse o sinal do sangue, o mal não entraria naquela casa. Então Deus organiza, Deus faz isso de uma maneira figurada, e já já você vai entender por quê. E o que acontece? Quando eles fazem isso, eles comem, e eles comem com pão sem fermento, que era um símbolo de pureza, de santificação, e ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque aquelas ervas simbolizavam, era algo que representava todos os anos de escravidão. Irmãos, nós devemos, de vez em quando, você e eu, quantos aqui já foram salvos pelo Senhor Jesus? Quantos já foram remidos pelo sangue do Cordeiro? Olha, mas de vez em quando, você e eu deveríamos entender esses rituais. O homem é um ser de rituais, né? O homem, o ser humano, ele é ritualista, ele entende esses rituais de passagem, essas situações, até no nosso próprio crescimento, quando somos crianças, juniores, adolescentes, adultos, casamento, coisas assim. Mas de vez em quando, cada um de nós, até por consciência e gratidão, nós deveríamos fazer isso de comer ervas amargas. Sabe para quê? Para nunca esquecer de onde Deus nos tirou. Às vezes a gente fica reclamando das coisas, das situações, mas a gente esquece as nossas origens, de onde Deus nos tirou, o que Ele fez na nossa vida. E esse gesto de comer ervas amargas era para isso, para eles lembrarem de quão amarga era a vida deles, antes de Deus vir com milagre, com intervenção. Quão amarga e triste era a nossa vida, antes de conhecermos Jesus. E eles fazem isso, e então ali, Deus instituiu a Páscoa, e Ele colocou um cordeiro para ser morto, para fazer ali esse sacrifício, para que, a partir dali, quando o anjo visse o sangue do cordeiro, Deus poupasse o seu povo. E eles fazem aquilo, à meia-noite, o anjo destruidor passa a morte no Egito, e pela manhã, Faraó, depois dessa 10ª praga, ele libera o povo de Israel, e diz: agora então vocês podem ir. E eles saem do Egito, eles vão despojando os egípcios, vão levando ouro, prata, vasos, vestes, eles não saem de mão abanando. Deus honrou o seu povo, Deus abençoou o seu povo. Agora, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Naquele tempo, meus irmãos, nós vivíamos o Antigo Testamento, nós vivíamos um antigo concerto. Naquele tempo, nós vivíamos um período que tipificava algo que estava por vir. Desde que Adão pecou, desde que Adão entregou o domínio para o inimigo, para Satanás, a humanidade precisava de remissão, precisava de perdão, precisava ser restituída à condição para a qual Deus a criou. E no decorrer da história, Deus foi construindo essa religação, esse reencontro, e aqui Deus estava tipificando algo. E quando é que esse fato que mudou a história da humanidade veio a acontecer? Ele veio a acontecer quando Deus enviou o seu Filho, quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu como cordeiro, Ele simbolizava o cordeiro da Páscoa, Ele simbolizava o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Através do sangue dele, nós temos a remissão dos pecados. Através da morte e ressurreição de Jesus, Ele venceu a morte, Ele nos deu vida eterna, Ele nos dá vitória sobre o destruidor, sobre o mal, sobre as forças das trevas. Olha o que estava tipificado lá. Então hoje a nossa Páscoa é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, Ele que veio, Ele que morreu por nós. Veja o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 24,
Olha a simbologia do sangue do Cordeiro. Êxodo 24, versículo 4 a 8, diz a palavra que quando Deus dá a Moisés a lei, que consistia de 613 normas, toda a lei moral, toda a lei cerimonial, toda a lei da conduta do povo de Israel, quando Deus faz isso, quando Moisés coloca o tabernáculo, estava ali o primeiro concerto, estava ali o primeiro testamento, estava ali colocado Deus se apresentando ao homem, mas veja que como foi selado isso, foi selado também com sangue. Êxodo 24, 4, também fala sobre isso, reuniu as tribos de Israel, e aí eles fizeram o quê? Ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício de cordeiros, e Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias, e o outro espargiu sobre o altar, e também tomou o livro da aliança, o livro do concerto, o livro das 613 normas que Deus deu, incluindo os 10 mandamentos, leu aos olhos do povo, e o povo disse: faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés tomou aquele sangue, diga comigo, sangue, e espargiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, sobre todas essas palavras. Então entenda, havia ali uma aliança, um testamento, havia ali um concerto de Deus a partir de Moisés, de restabelecer, de fazer algo para reconectar, trazer de novo um link entre homem e Deus. Mas esse sangue que foi espargido representa a mesma situação do sangue do Cordeiro. E se você observar em Hebreus, capítulo 9, olha lá na sua Bíblia, Hebreus 9, 18, fala a mesma coisa, pelo que também a primeira aliança, o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. Hebreus 9, 18, porque havendo Moisés relatado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, 613 normas, tomou o sangue dos bezerros, dos cordeiros, dos bodes com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque desde que Adão pecou, irmãos, o salário do pecado é a morte. Então precisava haver essa remissão do sangue, e a vida da carne está no sangue. Levítico 17, 11 fala isso. É por isso que nós, como cristãos, irmãos, nós não comemos sangue. Se você não sabia, anota isso aí na sua vida. Nós não comemos sangue, porque o sangue representa a vida. Isso você vai dizer: pastor, mas isso é do Antigo Testamento? Levítico 17, 10 a 12 fala isso, mas isso também foi ratificado. O que quer dizer ratificado? Confirmado. Retificado quer dizer corrigido, não foi retificado, não foi mudado, foi ratificado. É isso, professores de português aí, me corrijam aí, Val, é assim? Ratificou, confirmou, retificou, consertou, é isso? Foi ratificado, foi confirmado em Atos 15. Atos 15, os apóstolos no primeiro concílio, eles falam que devia se abster da idolatria, das coisas consagradas aos ídolos, da prostituição e do sangue. Então você que é cristão, não coma sangue. Está na Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque o sangue representa a vida. O sangue, a vida da carne está no sangue. Entenda, aqui nesse texto, Deus estava falando desse primeiro testamento, aquilo que aconteceu, mas agora, quando vem Jesus, ele traz um novo testamento. Capítulo 9, versículo 15, do mesmo livro de Hebreus. Por isso, Jesus, falando sobre Jesus, ele é o mediador de um novo testamento, através do seu sangue. Ele vem para fazer agora, então, cumprir um novo testamento. Olha só, capítulo 9, versículo 11, para você entender bem. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já presentes,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros ou ovelhas, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu uma vez só, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Por isso, ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém, Jesus? Olha só, para você entender bem, versículo 16: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver, por isso que Jesus morreu. Então ele morreu para estabelecer um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto do homem com Deus. Ele abriu a porta do céu para você e para mim. Quem está entendendo isso? Então olha a simbologia. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Jesus, ele na cruz do Calvário, uma vez só, ele pagou o preço, ele fez o sacrifício por você e por mim, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos então ter acesso à presença de Deus. Olha, para que o domínio fosse devolvido ao homem. Você consegue entender a dimensão disso? Quando Jesus foi tentado no deserto, o que é que Satanás disse para ele? Mostrou todos os reinos deste mundo e disse assim, se prostrado me adorares, tudo isso eu te dou. Porque tudo isso, Adão já havia entregado o mundo nas mãos do Satanás. Agora, depois que Jesus veio, entenda isso, querido, quem manda, quem governa é Deus. Quem tem domínio sobre as nações, sobre tudo, porque Deus devolveu ao homem o direito de estar na presença dele, através do que? Das nossas obras, dos nossos sacrifícios? Não. Hoje você não precisa fazer sacrifício, você não precisa andar de joelhos, subir escadaria, você não precisa pagar penitência, não. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por você e por mim, Ele pagou o preço pelas nossas almas, Ele se fez cordeiro, Ele morreu e ressuscitou, Ele tomou a chave do inferno e da morte, para te dar vitória, para abrir o caminho do céu para você, para que você tenha salvação, para que você tenha livramento, para que você possa andar na presença do Senhor. Mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10 a 14, nesta vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma única vez. Quantas vezes foi feito? Uma única vez. Quem fez o sacrifício? Foi Jesus, não foi você, não fui eu, sabe? Irmãos, por isso que nessa época, não há sacrifício que nós precisamos fazer. O nosso sacrifício é o sacrifício de louvor, de servir a Deus, de andarmos na presença do Senhor, de dedicarmos nossa vida, entregarmos nosso coração, sermos fiéis, obedecermos a palavra. Mas o sacrifício, quem fez por nós? Jesus Cristo. E diz mais, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e ofertando muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado, mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus, aqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, queridos, Ele pagou o preço. Por isso nós temos ousadia, coragem para chegar na presença de Deus. Versículo 19,
No capítulo 10 de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne que foi rasgada, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, podemos nos achegar com coração verdadeiro e com inteira certeza da fé, tendo nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é o que prometeu. Aleluia! Oh, queridos, esse é o nosso Deus. Jesus, olha, no decorrer da história da humanidade, desde que Adão pecou, quando Adão pecou, o que é que Deus fez? Matou um cordeiro. Quem lembra? Quem assistiu Gênesis aí? Está na Bíblia. Ele matou um cordeiro. Ali foi o primeiro derramamento de sangue. Para quê? Para que a remissão viesse. Desde ali, Deus foi colocando o seu plano, o seu projeto. Olha quanta sabedoria há aqui. Olha a inteligência do nosso Deus, olha o mistério que há no poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele colocou tudo preparando para que culminasse no momento mais importante da história, que foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, para nos trazer salvação, para nos devolver a condição de filhos, de estarmos na presença do Senhor. Então, através do sangue de Jesus, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro. Através dele, o destruidor não toca na nossa vida. Através do sangue de Jesus, Satanás está debaixo dos nossos pés. Amém, Jesus? Através do poder de Deus, nós podemos nascer de novo, nós nos tornamos nova criatura. A partir de Jesus, ele vem e ele faz uma obra dentro de nós. Aqueles que o recebem como Senhor, como Salvador, ele faz uma obra, ele nos faz nascer de novo, ele muda a nossa natureza. Nós não precisamos mais andar na velha natureza de impiedade, de pecado, de egoísmo, de orgulho. Não, nós podemos ser nova criatura. Agora veja, irmãos, porque Jesus morreu por nós, porque ele nos trouxe essa graça, podemos nós agora, em nome dessa graça, viver no pecado, viver nas coisas erradas? Será? Não. Quando nós recebemos a salvação, ele muda o nosso coração. Ele, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus habitar em nós, os nossos desejos, as nossas vontades, nossos pensamentos mudam, as nossas emoções mudam. Por isso que Efésios, Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que enganava não engane mais, porque somos nova criatura, somos filhos e filhas de Deus. Mas entenda isso, meus amados, 1 Coríntios 8:1, diz assim que a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Você entendendo tudo isso na palavra, é importante entender, mas para que nós possamos viver, é importante você ter uma experiência com Deus, você nascer de novo. Por que Êxodo vem antes de Levítico? Porque primeiro veio a experiência, primeiro veio a manifestação da glória, primeiro veio a presença de Deus andando com o povo no deserto, depois veio a instrução. Quem está entendendo? O que Davi falou no Salmo 27, versículo 4? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que será? Que Davi pedia e buscava: prosperidade, riqueza, fartura, reino. Tudo isso Deus acrescentou a Davi, mas o que ele pediu e que ele buscava, 2 pontos, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? 2 coisas. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Quando você vem para a casa de Deus, prioridade, primeiro é o que? Contemplar a formosura do Senhor, é você desfrutar da presença, é você ter uma experiência com Ele, é você deixar o Espírito Santo mudar o teu coração, é você entrar na casa de Deus e dizer: Senhor, nada é em mim que o Senhor possa se agradar, as nossas justiças são como trapo de imundície diante de Deus. Senhor, miserável homem que sou, muda a minha vida, transforma, entrega o meu coração, minha vida, declaro Jesus Senhor, Salvador da minha vida. A partir daí, a presença de Deus vem.
A partir daí Deus transforma o teu coração. A partir daí você contempla a formosura do Senhor, você contempla, você adora, você glorifica pela obra que Ele fez na tua vida. Mas Davi conclui: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor, mas também, segundo, para aprender no seu tempo. Veja que a instrução, a orientação vem depois da presença, porque quem tem um encontro com a presença não quer mais viver no pecado, não quer mais viver na prostituição, não quer mais viver na droga, no vício, não quer mais viver estragando a vida das pessoas, não quer mais viver fazendo mal para o próximo. E, irmãos, por que o Senhor Jesus resumiu os mandamentos, a lei do Senhor? E diz também no Salmo 1 que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, nos mandamentos, em andar na presença de Deus, é o prazer da nossa vida, porque são justos, corretos, trazem vida, afastam a maldição, afastam o pecado. O diabo só age na vida da pessoa quando a pessoa dá brecha. Jesus falou assim, quando ele estava próximo da morte e ressurreição, diz, Satanás vem vindo aí, e ele não tem nada em mim, que você possa dizer aí, você possa falar no seu coração, o inimigo vem aí, o Satanás vem aí, mas ele não tem absolutamente nada em mim, porque eu sou 100% de Jesus, eu sou de Cristo. Jesus falou isso, ele não tem nada em mim. Fala comigo assim, 100% de Jesus. Fala para quem está do seu lado, irmão, 100% de Jesus. Não tem lugar na sua vida para prostituição, para pecado, para inveja, para orgulho, para engano, para cobiça, para egoísmo, para orgulho, não. 100% de Jesus. O diabo não tem nada em mim, que você é de Cristo. Mas por quê? Que você nasceu de novo. Entenda isso, queridos. Não é um conjunto de regras, não é isso. É o prazer na lei do Senhor. É a gratidão daquilo que Deus fez em nós. Por isso que a instrução, se ela vier primeiro, a lei vai virar só uma cobrança. Por isso que às vezes na família as coisas não funcionam, porque é só cobrança, volta lá para Coríntios 8:1, a ciência incha, mas o amor edifica. Fala comigo, o amor edifica. O amor vem primeiro. Jesus primeiro deu, Ele primeiro se entregou. Quem está entendendo? É por isso que na nossa casa nós temos que viver isso. Jesus resumiu em 2 mandamentos, amar a Deus e ao... Por que Ele não falou assim, amar a Deus e ao distante? Aquele que está longe. Sabe por quê? Porque é muito fácil amar quem está longe. É muito fácil você olhar na internet e se comover, porque lá na Índia, lá na África, está acontecendo isso, a gente olha, chora e não faz nada. Olha que se tem coisa que engana a gente é a tal da emoção, né? A pessoa estava chorando, meu filho, o povo chora até assistindo novela. Ai, está chorando. Emoção não é fator de... Claro que somos emoção, né? Mas se você se deixar levar por emoção, meu filho, está chorando, meu Deus, o que aconteceu? Está chorando? Não, porque assistiu a cena da novela lá, que o rapazinho brigou com a namorada. Faz parte. Jesus falou para amar o próximo. Olha a pessoa que está do teu lado aí. Não se escandalize com o que eu vou dizer. É essa encrenca aí que você tem que amar. Pronto, falei. Não adianta você falar para mim assim, eu pastor, estou doido para ir fazer missão lá na Venezuela, lá na Índia. Não, filho, faz missão na tua casa. Faz missão com essa encrenquinha que Deus colocou do teu lado aí. Quem concorda comigo? Não, aqui, irmão, aqui é o lugar de falar a verdade, aqui é a igreja, aqui é o lugar da gente assim, se desnudar, aqui é o lugar da gente dizer, pastor, é isso aí mesmo, pastor. Quem concorda? É ou não é verdade? Vamos aplaudir o Senhor.
É por isso que Jesus falou, é para amar o próximo, né? Amar o próximo. É esse teu filho aí, que às vezes não obedece, que dá vontade de levantar na orelha, né? Essa tua filha, que às vezes está meio rebelde. Essa tua esposa, que, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem é casado me entende, né? Que de vez em quando, né? Te amo, tá, gatinha? Eu não sei porque que a pastora foi sentar ali hoje, né? Não sei, acho que ela sabia o que eu ia falar. Te amo, tá, meu amor? Linda, paixão da minha vida. É amar o próximo. É amar aquele que está aí do teu lado. É a hora do cotovelo, é agora, tá? Pode falar assim, eu tenho que te amar, não adianta. Agora você pode fazer, eu tenho que amar você, não adianta. Esse é o nosso desafio. Irmãos, é fácil a gente tratar bem os de fora. É muito fácil. Tratar bem os de longe. Nossa, alô, pois não. O seu João ligou para mim lá da Bahia, não sei o quê. Que querido. Como são lindas as pessoas que a gente não conhece. Todo mundo é lindo até você conhecer. Pastor, que pessoa querida. Amado, todos nós somos falhos, imperfeitos. Aí que está a experiência com Deus, quando nós entendemos a presença do Senhor, entendemos as nossas misérias, entendemos que nada somos sem Ele, entendemos que Ele pagou o preço, aí nós entendemos, aí nós aprendemos a amar, e às vezes quando a pessoa menos merece, aí é que a gente tem que amar, porque é quando ela mais precisa. Às vezes quando aquele teu filho, aquela tua filha, está por aí meio desobediente, fazendo coisa errada, é a hora que mais você precisa amar. Não estou dizendo que você não deva dar disciplina, que você não deva colocar limites, sim, devemos, mas disciplina, limites, sem amor, resultado zero. Mas quando há amor, quando há presença de Deus na tua casa, quando Jesus fez uma obra, quando você entende que somos falhos, limitados, imperfeitos, que Ele pagou o preço, que Ele sacrificou-se por nós, quando você entende, nada adianta a gente entender, saber todos os mandamentos, tudo que eu devo ter de postura diante da palavra, saber de tudo, sabedor de tudo e fazedor de nada, não adianta saber. Quanta gente por aí cheia de teoria, não, porque na verdade, eu acho que, né, comparando ali a escatologia, do não sei o que, na regra da hermenêutica, isso é importante, entenda isso, eu sou entusiasta do conhecimento, a gente tem que estudar, tem que buscar sabedoria, mas a ciência sozinho, o conhecimento sozinho incha, a pessoa sai dando discurso, mas vai olhar a vida da pessoa, o discurso é a vida é outra, mas quando começa pelo amor, o amor edifica, aí você tem autoridade espiritual, que tem que ter o homem da casa, o pai de família, o sacerdote do lar, que tem que ter a mãe, e a autoridade vem de autor, né? Quem é o autor da nossa autoridade? A autoridade vem de Deus. Tem um monte de gente por aí que está em cargos, mas autoridade zero, não tem autoridade nenhuma, que não tem exemplo, que não vive o que fala. Que a nossa autoridade venha do Senhor, Ele é a nossa autoridade, e não é porque como nós fazemos pastor, como é que eu faço para administrar minha casa, minha família? Às vezes a pessoa não é líder nem de si mesma. Às vezes você vê por aí, hoje se abre a televisão, nas novelas, até nos filmes por aí, meu Deus, tudo é normal. É normal prostituição, é normal ter 5 mulheres, é normal transar com homem, com mulher, com jacaré, com crocodilo, é normal isso, querido. Pode ser comum, mas normal não é não. Pode ser comum. É normal todo mundo se matar, todo mundo virar traficante, todo mundo cheirar, todo mundo encher a cara. Pode ser comum, normal não é não. Você pode mudar a história da tua vida quando você tiver um encontro com Deus. Um encontro com Jesus, a presença de Jesus transforma tudo. Você pode sim ter uma família abençoada, você pode sim ter a salvação em Cristo Jesus, você pode sim sair desse período que às vezes você mesmo vive se sabotando, tantas coisas que é para você fazer, você nunca faz, que é para você tomar uma atitude, você nunca toma. Sabe por quê?
Não vá pela lei, não vá pela instrução, vá primeiro pela experiência, primeiro pelo prazer da presença de Deus. Êxodo veio antes de Levítico, a glória veio antes, a presença veio antes. Querido, te joga na presença do Senhor. Davi falou, quero morar na casa do Senhor, mas para primeiro contemplar a formosura do Senhor. Eu vi o Jackson pregando aqui quarta-feira, várias coisas me chamaram a atenção. Uma delas que ele falou, meu Deus, eu pregar aqui na casa de Deus, eu estar aqui, eu vi o respeito dele, né, a reverência dele por estar na casa do Senhor. Porque, querido, esse lugar não é um lugar qualquer. Deus se manifesta em todos os lugares, mas aqui Deus sonhou com esse lugar, para aqui fazer milagres, para aqui transformar vidas, restaurar casamentos. E se você está aqui ouvindo essa palavra e pensando assim, pastor, mas quão falho e imperfeito eu sou, bem-vindo ao time, cara, somos todos nós, é nós tudo aí, mas a nossa vitória não está na força do nosso braço, está na presença dele, é a presença dele, é a presença dele, é a presença dele que salva a tua casa, é a presença dele. Primeiro vem a presença, primeiro vem a intimidade, aí você vai amar tirar um tempo na sua casa para orar, sabe, aí você vai, quantas vezes, irmãos, meu Deus, passando situações, dificuldades, eu levantei um tempo para orar, específico naquele caso, essa semana mesmo, semana passada, essa semana, 3, 4 noites sem dormir direito, situações acontecendo, buscando direção de Deus. Eu digo a vocês, Deus fala, Deus mostra. Quando Deus foi dando solução, eu digo, meu Deus, o segredo está na presença, o segredo está em você fazer lá na tua casa o teu oráculo, o altarzinho lá da tua casa. Quem tem na sua casa? Um lugarzinho lá que aqui é o meu altar, não estou falando de fanatismo, de idolatria, meu lugarzinho aqui. Lá em casa é uma confusão, porque quase tudo que é lugar, é lugar, lá é 3, né? Então tem noites que é assim, né? A gente antes de dormir, 3 som ligado, 3 Bíblia aberta, 3 andando para cá, 3... cada um no seu. Querido, é a presença. Se a presença de Deus estiver na tua vida, você vai ver que o cumprimento das posturas cristãs, das disciplinas espirituais vai ser consequência. Porque o amor constrói, o amor edifica, o amor faz com que nós nos prostremos, com que nós permitamos o Senhor tratar o nosso coração. Foi através do sangue de Jesus, através do sangue dele, nós temos perdão, ele levou as nossas culpas, ele quebrou o jugo do nosso pescoço, ele nos libertou, nós temos vitória sobre o acusador. Apocalipse 12:10 diz que Satanás nos acusa dia e noite, mas nós vencemos pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro. O poder do sangue de Jesus nos livra do destruidor, nos dá coragem e ousadia para entrar na presença e libera as promessas de Deus. Ele é a nossa Páscoa, ele pagou o preço. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Ou quiser ficar sentado, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Aqui não é um lugar qualquer. Eu sei que muitos estão em casa, mas ansiosos por estar na presença de Deus. Não te preocupe, querido, já já você vai estar aqui com a gente também. Mas te coloca diante do Senhor agora, te coloca agora diante do Pai. Fala para Ele assim: Pai, eu quero a Tua presença que inunda meu coração. Quem sabe nesse período de pandemia, 1 ano, quem sabe você está vivendo um período não só de uma pandemia física, mas uma pandemia emocional, uma pandemia de tristeza, de angústia. Descansa nos braços do Pai. Ele te ama, Ele tem propósito com a tua vida, Ele quer te abençoar cada dia mais, Ele quer fazer uma obra no teu coração. Descansa na presença. Fala agora com o Pai. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração como Senhor, Salvador da tua vida, eu vou fazer uma oração junto aqui para você declarar isso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, da presença de Deus,
Não olha para mim não, cara, eu sou só o mensageiro. Olha para Jesus, olha para o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Peça pela presença. Você que está aí na sua casa, diga: Pai, eu quero a tua presença. Diga: Pai, eu entendo que Jesus foi o Cordeiro, Ele me amou de tal maneira, que derramou o seu sangue em meu lugar. Ele entregou a vida por você, para te dar salvação, para abrir a porta do céu para você. Deixa o céu entrar, deixa o céu descer sobre a tua vida. Oh Pai, vem a tua presença. Pai, nós queremos viver esse concerto, viver, meu Deus, essa segunda aliança. Nós queremos, Pai, ser restituídos à condição que o Senhor sonhou para nós, que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, que Satanás não tenha nada em nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos arrependemos, Senhor, das nossas misérias, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas imperfeições. Oh Espírito Santo, e move sobre as nossas vidas. Vem com tua presença, Pai, tua presença que acalma o coração, que acalma a tempestade, que nos faz nascer de novo, faz novas todas as coisas da nossa vida. Move sobre nós, Espírito Santo. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador. Fala forte: eu me arrependo dos meus pecados. Diga assim: eu renuncio a toda idolatria, a todo pecado. Eu renuncio a tudo que não provém do Senhor. Eu renuncio a tudo aquilo que me afasta de Ti. Diga: Pai, nesta noite estou voltando para os Teus braços, estou voltando para a Tua presença. Diga: Pai, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em meu lugar. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Pai, eu quero viver com a Tua presença. Diga: eu quero, Pai, a Tua presença. Não te afastes de mim, Senhor. Eu quero a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Se você puder agora, fica em pé, levante as suas mãos. Diga: Pai, eu quero contemplar a Tua formosura. Diga: vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Pai. Queremos contemplar a Tua formosura. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Pai, a Tua presença. É a noiva, é a igreja. Foi comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Oh, vem, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Fale em línguas agora, glorifica, exalta o Senhor, te renova nessa noite, te renova na presença dEle. Não se conforme, você vir para a igreja e não sentir a presença dEle, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, do Pai. Vem, Pai, com Teu poder, nos dá direção, Pai. Oh, Pai, nosso prazer está na Tua lei, na Tua palavra, em obedecer a Tua palavra, em Te servir, em confiar em Ti, Pai, confiar no Teu amor, na Tua presença, na Tua unção. Vem, 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 Espírito Santo, vem o Teu reino, Pai, vem o Teu reino na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa empresa. Vem o Teu reino nas nossas finanças. Vem, 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 vem.
coração. Enche o nosso coração, Pai, da tua presença, da tua graça, do teu amor. Aleluia. Move, Espírito Santo, move com teu poder sobre a noiva, sobre a igreja, sobre os teus filhos, Pai. Move. Aleluia. Nós vamos orar agora por milagres, para que Deus libere as suas promessas sobre a tua vida. Se tem alguém da tua casa que está enfermo, nós vamos interceder agora. Nós vamos declarar o milagre de Deus, os sinais da presença do Senhor na nossa vida. Quero que você agora faça essa oração comigo, pela tua casa, pela tua família. Nós vamos fazer esta oração agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos em milagres. Pai, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, que o destruidor não vai tocar na nossa casa, não vai tocar na nossa família, não vai tocar nos nossos filhos. Pai, vem com teu poder, vem com tua unção, faz uma obra, meu Deus, na nossa vida nesta noite, Pai. Restaura os casamentos, oh meu Deus, cura agora o que está enfermo, visita aquele que está com Covid, meu Pai, que está nos assistindo, que está, meu Deus, na quarentena, que está isolado. Realiza milagres, realiza maravilhas agora. Nós oramos agora por milagres, por cura. Nós liberamos uma palavra agora, meu Deus, a tua palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem. Nós expulsamos toda obra maligna, toda obra das trevas, todo espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus, sai. Nós usamos a autoridade da igreja, a autoridade, meu Deus, da noiva, desligamos toda obra das trevas e ligamos o céu sobre a vida das pessoas. Receba a cura agora, receba o milagre, receba a libertação, receba o livramento. Toda cilada de Satanás cai por terra, toda obra maligna cai por terra, todo espírito maligno seja queimado, expulso agora, lançado nos abismos em nome de Jesus. Move com teu poder, Pai, todo espírito de encantamento no meio desse matrimônio, todo espírito maligno de Jezabel, todo espírito de dissimulação, todo espírito maligno de manipulação cai por terra agora. A nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas é contra os demônios, contra as obras das trevas. Nós nos levantamos agora com autoridade para que todo mal caia por terra e prevaleça a tua igreja. As portas do inferno não prevaleçam, mas prevaleça a tua obra, ou a igreja que o Senhor Jesus edifica. Move sobre as nossas vidas, nos restaura, nos fortalece. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura, o milagre, a libertação, poder de Deus, restauração dos casamentos, a provisão do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: eu recebo o meu milagre, a cura. Diga: eu recebo da presença de Deus. Diga: Pai, eu vou seguir a orientação, a instrução da tua palavra, porque o Senhor fez uma obra na minha vida. Amém. Aplauda o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, antes de assentar, aponta para alguém e fala assim: ó, Deus fez uma obra na nossa vida nessa noite. Você pode sentar na presença do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.